Ação psicológica. Diga aí quem é ele. Eu posso né? É problema. Essa lei só. Se não me engano, a lei só não foi ordenado o bispo de Esmirna pelo próprio João Evangelista. Quem é João velho? É o coordenador do Constituição. De caráter certo, de ao saber, ama a igreja e é fiel à ortodoxia. Da fé. E acalmar a canção. Era respeitado por todos no Oriente. Isso aqui, e o evangelista. Foi cardenal aqui na Bíblia. À direita. À direita. Ao ponto. Que negócio. A perseguição, o santo bispo, de 16 anos, escondeu-se até ser preso e assim foi levado para o governador e pretendia convencê-lo de negar a Cristo. Aí Policarpo, porém, proferiu essas palavras. Você quer pra mim? Eu vou pra cá. Proferiu essas palavras. Ele disse isso aqui. Que não é. 86 anos. Essa dificuldade de ler a própria letra, não? Há 86 anos. Há 16 anos, sirvo a Cristo. Há 16 anos, sirvo a Cristo. E nenhum mal tenho recebido dele. Como poderei negar aquele a quem prestei culto? Só basta saber usar. Rejeitar o meu Salvador. E aí, Salvador é a cidade. É, eu quero nem saber, não vou nem rir, porque... Nascido em uma família por volta de 70 anos na Ásia. Na Ásia Menor. Atual Turquia. Policarpo vivia em discípulo do apóstolo João. É João aqui. Em sua juventude, costumava se sentar aos pés do apóstolo do amor. Também teve a oportunidade de conhecer Irineu. O mais importante. Tá só letendo. Erudito. O mais importante erudito cristão no final do segundo século. É tua, não Indicado é da semana passada. em seu trajeto para Os últimos são os primeiros. o martírio romano. Não vai demorar. Eu não tô entendendo nada. Escreveu cartas para Policarpo e para a igreja de Deus. Se não está isso, você entende. Terminou? Ele falou que o cara ia ser morto. Não, ele foi preso. Aí ele disse, não, como é que eu vou? Aí você fez Caramba, eu não entendi nada. Não, Policarpo. Acho que a mãe dele mandou ele comprar um negócio no mercado. Policarpo e Esmirna. Que o cara aqui ele estava sendo perseguido, tinha preso, para ele negar Jesus Cristo. Mas ele não ia negar, porque Jesus nunca fez mal a ele, e ele sempre fez a Jesus Cristo. Ah, é? Eu não vou colocar isso no YouTube, não. O Policarpo viveu numa época
Mas sabemos que o Evangelho ele teve a fase em que eram perseguidos literalmente os evangélicos. Começou justamente lá no período de Paulo, quando ele começou a perseguir os cristãos e torturavam e levavam a torturar até o ponto de negar ou morrer por Cristo. No entanto, Policarpo de Esmirna, ele viveu já numa época em que não se era permitido perseguir os cristãos. Mas, se houvesse uma denúncia sobre um cristão, aí podia se prender e torturar. Que o imperador naquele momento achou que estava fazendo algo muito bom para os cristãos. Não, eu não vou permitir que persigam. O vizinho ele pode viver normalmente com o seu vizinho. Mas se o vizinho denunciar lá para os soldados podem vir prender e torturar. Apenas deixou uma coisa mais definida sobre como deveria ser a perseguição aos cristãos. E Policarpo de Esmirna viveu justamente nesse período. E aí é onde Kelvin citou que quando ele foi preso e o imperador disse o quê? Grite em alto e bom tom abaixo os ateus. E quem eram os ateus para os imperadores? Eram os cristãos. Eles acreditavam que os cristãos não acreditavam na ordem divina. E aí, com essa frase que Policarpo dissesse, Policarpo se salvaria, mas também jogaria todos os cristãos dentro do fogo. E aí é onde ele não aceitou. Cristo não fez nada por mim, não farei também. Então eu vou seguir adiante com a minha fé. Ainda que tenha que ser torturado, ainda que tenha que morrer, mas Cristo não me fez nada que me causasse mal. Aliás, ele me fez o que era bom. Ele me fez viver o que era bom. E este foi um dos grandes exemplos de Policarpo de Esmirna. Que eu não vou citar mais coisas, porque teve uma jovem que pegou o livro emprestado e não me deixou ler nada. E aí eu não tive como dar uma lida mais aprofundada sobre os três que vão ser citados hoje, né? Mas aí nós vamos passar para a nossa irmã. Não, Carol. irmão, eu vou ser a última. Ela é o último. Não, eu vou ser a última. Na ordem. É na ordem. Já era pra ter sido antes do campo? Não, deixa eu ser a última, por favor. Sai! Não, tu não apresentou semana passada. Vai, por favor, deixa eu ser a última. Cara, não vai demorar. Carolzinha agora vai falar. Sobre o John Wesley. Bom, gente, bom dia. Eu me chamo Carol. Ele é muito contraído, né? Oh, não, exato, eu vou dar um murro na sua. Tem um rugido agora. Eu sei, velho, porque eu tô falei que eu tô sem ar. Não posso dar as costas, né? Não posso ficar com nada. Aqui, ó, você fica ali. Fica aqui. No seu livro? Oh, meu Deus. De novo seu livro. Ela vai estar ali. Não pode não. Eu escrevi. O que é? Fica ali, olha. Eu vou imitar isso que eu quero desfiar. Sai da manhã pra ele almoçar. Por favor, liga essa câmera, eu não tô. Não, oxe, filmou de campo, não. Filmou de campo. Eu nem ficar. Tem direitos iguais. Todo mundo viu. Tem direitos iguais. Nada não. Eu vou falar sobre o John Wesley. Vai pro YouTube. Temos aqui quem crê em Deus, quem crê em Deus tem a vida eterna. Isso. Em meados do século XVIII, a Inglaterra estava passando assim por uma situação à beira de uma calamidade, ou seja, quando se fala em calamidade, o país, esse país estava assim, passando por uma crise espiritual, assim, a igreja anglicana estava perdendo assim, o vigor de ir aos templos, de adorar a Deus. E também tem uma fala que Raimundo disse aqui, que os sermões eram tão ruins, sermões eu acho que é a palavra, não é? A mensagem de Deus, a pregação. Estava tão ruim que nada fazia para despertar, convencer e salvar as pessoas, ou seja, os pecadores. Aí
nessa década, nesse século, nesse meado do século XVIII, Deus levantou ministros para trazer um grande avivamento na igreja anglicana, que é na Inglaterra. Aí ele levantou, como assim, vou citar alguns, para depois falar do mesmo. Ele levantou Charles, William e também e Daniel. E entre eles também está John Wesley. Bom, aí eu vou falar agora sobre o surgimento do metodismo. John Wesley nasceu num lar cristão. Ele nasceu em 17 de julho de 1703 e seu pai se chama Samuel e sua mãe Susana. Seu pai foi ministro da igreja anglicana em Epworth e em Lincolnshire. Seu pai foi ministro da igreja anglicana, né? Bom, aí eu vou contar uma história que aconteceu com John Wesley, quando ele tinha 5 anos de idade. Onde ele morava, ocorreu um incêndio. Ou seja, ele morava num prédio, ele estava no andar de cima, John Wesley, desenhado. Aí aconteceu um incêndio na casa pastoral onde eles moravam. E John Wesley estava no andar de cima. E ele foi salvo porque alguém, que eu creio que ali não foi, não estava um exemplo, não estava mandando para jogar John Wesley lá de fora. Eu creio que foi Deus e os seus auxiliares, né, que é o Espírito Santo, que empurrou ele lá de fora e alguém o segurou. E ali a mãe dele, Susana, ela até falou um negócio que eu nem entendi, mas vou falar. Que John ele foi arrancado de uma tição, arrancado do fogo. E a partir daí, sua mãe colocou para estudar em colégio fora, em Londres. E a partir daí ele começou a se destacar, começou a crescer nos seus estudos e tal. E também ele passou de estudante, ele passou a ser tutor de grego e filosofia. Ele vai ter um mestrado de artes e pronto. Seu irmão, essa parte assim, interessante, né? Que geralmente a gente não fazemos isso, não nos cumprimentamos. Não temos essa responsabilidade de assumir com o que eles colocaram aqui. Tanto Charles Wesley, ele fundou um grupo de vocação. Um grupo de vocação. E John, ele uniu-se a esse grupo. Esse grupo, ele tinha... deixa eu ver. Olha parar ali, pelo amor de Deus. Esse grupo tinha 5, poderia dizer, deixa eu ver, 5 atividades. Que dentre elas estava assim, a primeira, levar uma vida santa. Esse grupo tinha que fazer, se comprometer a fazer a cumprir, levar uma vida santa, participar uma vez da ceia, uma vez na ceia, por semana, jejuar nas quartas e nas sextas, orar fielmente e passar 3 horas estudando as escrituras e outros livros cristãos. Esse grupo ficou notado como Clube Santo ou Metodista, que justamente porque esses membros buscavam uma vida com santidade e disciplinada. Aí daí foi porque surgiu a Metodista, porque foi formado de um grupo de membros, nossa, né? Um grupo de membros. Eu tô nervosa, gente. Aí, pronto. Aí eu vou falar agora sobre um pouquinho sobre assim, uma travessia que teve. Durante a travessia marítima. Que essa parte, assim, achei um pouco interessante, que o tempo mudou. E as pessoas, tipo assim, durante a travessia marítima, o tempo mudou. E as pessoas ficaram atormentadas e quase o navio afundou. Tiveram alguns passageiros ingleses que começaram a gritar com medo. E os moravios cantavam salmos, conseguindo acalmar a todos. Aqui foi assim, John estava nesse barco, né, com esses pessoais, com os moravios e com os
passageiros ingleses. E... aí, nesse navio, assim, o tempo, de repente, mudou, né? E as pessoas, ou seja, os passageiros ingleses, eles começaram a ficar atormentados. E os moravios, assim, eles não demonstraram a mesma... Deixa eu ver... A mesma... Como? Isso, a mesma aflição, assim, eles mostraram algo diferente, ou seja, eles começaram a cantar, e daí, assim, eles viram que o pessoal que está cantando, e tal, acalmou as pessoas. E daí, quando o período passou, os moravios, que eram os que estavam cantando e conseguiram acalmar a todos, disseram a John que eles começaram a duvidar da sua fé, que a razão de se sentirem seguros era porque confiavam somente em Cristo. Bom, aí agora eu falo sobre o coração aquecido. John buscou com os moravios que tanto lhe impressionavam, um deles, chamado Peter, que ele fazia parte do moravio. Após várias conversas, John chegou à conclusão que não tinha fé salvadora e deixaria de pregar. Mas Peter aconselhou a pregar a fé até que a tivesse. Deveria continuar a pregá-la justamente porque a tinha. Aí, em 24 de maio de 1738, John Wesley também recebeu um novo senso da graça de Deus. Ele escreveu em seu diário que à noite fui muito a contragosto a uma sociedade na reunião Aldegueter, onde alguém estava lendo o prefácio do comentário de Lutero sobre a epístola aos Romanos. Por volta de 15 minutos para as 9 horas, enquanto ele